Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, o Evangelho de hoje, nosso Senhor está já sendo alvo da conspiração dos hebreus, porque Lázaro havia sido ressuscitado por nosso Senhor. Todo mundo que estava naquele momento da ressurreição de Lázaro, lembremos que estava 3 dias morto, fedia, e depois saiu lá, ligado pelas ataduras, vivo, e a partir de então, a decisão dos sacerdotes do templo era de matar a Nosso Senhor. Então o Evangelho de hoje, grande, não? Começa narrando o fato de Nosso Senhor, é o que vamos celebrar amanhã. Entrar em Jerusalém, Hosana, os ramos de oliveira, e depois os sacerdotes olham e veem que o povo, em sua grande maioria, estavam seguindo Nosso Senhor. Aí nós temos aqui 2 pecados gravíssimos, que não só a eles, mas a qualquer outro que os perpetuais comete. A primeira coisa, o primeiro pecado, é o ódio à verdade conhecida. Se alguém, um taumaturgo, ressuscitar um morto mesmo, putrefação é sinal de morte. Para a igreja, nós sabemos que alguém está morto porque começou a putrefação. É o sinal. Porque como começou, começa e termina, ossos secos, e depois do cataplum, não resta nada mais que a trombeta do juízo final para a ressurreição da carne. Então, se alguém pegar um morto, e em nome do Redentor, para provar uma pregação, para provar o ensinamento do Redentor e o ressuscitar, apologética, é um milagre. Pois então, nosso Senhor fez isso. Ele disse que é Deus, ele disse que ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele ensinou, ele fundou a Santa Igreja, ele instituiu os sacramentos, e cada ensinamento, quando nós vemos no Evangelho Nosso Senhor ressuscitar, é piedade dos menesterosos também, mas é para provar que ele está dizendo a verdade. Então é o seguinte, se nosso Senhor, por isso é um pecado grave negar os milagres, porque quem nega os milagres é racionalista, e entre de católicos existem, o modernismo polulam, disseram, não, ele não caminhou sobre as águas, o mar da Galileia estava baixo, aí tinha lá um caminho de pedras, até o meio do mar da Galileia, um caminho de pedras estranho, e nosso Senhor foi até o barco. Então isso é racionalismo, porque se ele não caminhou sobre as águas, se ele não ressuscitou Lázaro, quem me diz que a sua pregação é veraz? Então nosso Senhor fez os milagres para provar a sua doutrina, e aí os fariseus estão admirados, profundamente estupefactos com o que nosso Senhor está a fazer, porque em Israel nunca houve tantos. Se não me falhar a memória, o mais taumaturgo de Israel foi Elias e Eliseu, os 2 profetas, que fizeram coisas estupendas. Mas nosso Senhor em 3 anos fez muito mais do que os patriarcas, ao último dos profetas antes da sua vinda, São João Batista. Em 3 anos. Nós temos milênios antes do Redentor, somando todos os milagres, desde o Egito, a fuga, o estabelecimento do povo na Terra Prometida, tem milagres para todos os lados, mas bem prodígios. Agora, 3 anos de vida, Nosso Senhor fez muitíssimos. E ele disse para os apóstolos que eles fariam obras maiores que ele. E fizeram. Só olhar a vida dos santos, tanto dos apóstolos como os demais, fizeram milagraços inúmeros. Mas por quê? Porque seguem crucificado. E por que podem fazer milagres? Porque o crucificado é a verdade.
Deus. E aí então os fariseus estão admirados, mas aqui começa o segundo pecado, a inveja da graça alheia. Anás se olhava e falava, puxa vida, eu sou o sumo sacerdote, eu não ressuscitei ninguém. Quem é esse nazareno para fazer isso? A margem de olhar que o nazareno é Deus, e que o sumo sacerdote não é Deus, serve a Deus, mas não é Deus. Aí ele invejou os fatos de Nosso Senhor, e aqui é lamentável, hein? Porque reconhece milagre, e só Deus pode fazer milagres, mas não reconhece o taumaturgo. Aí dá um curto-circuito, pane intelectual na cabeça, e aí entra a malícia com a inveja. Vamos matar este homem, o evangelho de hoje, porque ele faz muitos milagres, e todo mundo está a segui-los. Estimadas almas, estes dois pecados existem entre cristãos. Às vezes porque nós achamos que o evangelho é muito exigente, que os padres são muito rigorosos e que o caminho do céu não é tão difícil como nós pintamos. Aí nós vamos fazer o quê? Tirar a gordura do evangelho e o açúcar, light. E nós vamos desacreditar quem? O padre? Não, a nosso Senhor Jesus Cristo. Falar, não, Deus, se ele tivesse nascido hoje, encarnado hoje, não faria isso, não diria isso. Não. Ele encarnou no tempo perfeito e o seu evangelho, desde aquele momento até o último instante, antes que veio o cataclismo universal no mundo, o seu evangelho é perene. Não se tira uma vírgula. E não se acrescenta nada, serve para os homens de todos os séculos. Aí o que nós fazemos? Nós estamos sendo racionalistas, minando o rigor da verdade de nosso Senhor. E aí nós olhamos para trás, vemos santos, e aí nós dizemos, pois é, vamos até olhar com inveja os santos. Tem quem diga inveja branca. Toda inveja é maligna, independente da cor que os senhores quiserem pintá-las. E aí, por que eles viraram o que viraram, fizeram o que fizeram? Porque eles foram absolutamente coerentes com Deus crucificado, que disse verdade, que ensinou verdades, que morreu pelo que ele ensinou, e quando nós abraçamos o pacote inteiro, nós temos a graça do alto que nos faz ser mais semelhante a nosso Senhor e menos mazela que cada um de nós somos. Então, queridas almas, aqui foi a maldição daquele povo. Ver os milagres do nosso Senhor, reconhecem que ele fez milagres, porque via Lázaro fedido e agora está caminhando por Jerusalém. A inveja foi tão maliciosa que eles maquinaram matar Lázaro também, porque era a prova que nosso Senhor é o taumaturgo. E matam o Redentor e vão fazer esse desserviço a São Lázaro. Bom, o caminho da barca com Lázaro, São Lázaro, as Marias Salomé e Santa Sara, o padre já contou em outra ocasião. Pois então, queridas almas, hoje o modernista e o liberal tradicional também quer matar a verdade quando falamos do rigor. Eu não falo aqui de penitência, eu não falo aqui de modéstia, eu falo aqui de tudo, de conduta, de justiça, de oração, de tudo. Nosso Senhor não pediu só para usar saia, nosso Senhor mandou muitas coisas. Aí quando nós reconhecemos, não, Ele é Deus, sabe o que manda, até ir muito bem, mas os dias de hoje, o que pensarão de mim, é o mesmo, salvando algumas distâncias, sim, de reconhecer a nosso Senhor como taumaturgo, mas achar que moralmente ele é muito exigente. E aí vamos olhar para trás, os santos nunca se desculparam. Eram uns que foram pior que muitos. Nós temos santas que eram prostitutas, que viveram em perseguições, Maria Madalena que o diga, Santa Margarida de Cortona que o diga, perdidas. Mas quando foi para expulsar os 7 demônios que Nosso Senhor expulsou de Madalena,
ela está bem guardada no coração de nós. Nunca vai para trás, hein? Não olha os bailes da vida, suas maquiagens estúpidas, seus vestidos caros, não olhou para trás. Se nosso Senhor exorcizou, agora ela não quer ser mais do diabo e pronto, para frente. Os santos também, todos eles, nenhum santo, salvo o Verbo encarnado, que é a santidade por essência, e a Imaculada Conceição, salvo os dois, ninguém nasceu santo. E Adão no paraíso, que foi criado em justiça, é original. Salvo os três, nenhum nasceu santo. O diabo faz o inferno que sempre fez na vida de todos. O mundo faz guerra na vida de todos. Mas, quando nós colocamos poréns no Evangelho, nós declaramos a nossa derrota diante do diabo e do mundo. Porque é somente, como diz São João na sua epístola, jovens, pela fé venceste o mundo. É a fé que nos leva ao extremo da virtude. O extremo da vida interior, o extremo que se resume em coerência com nosso Senhor, que morreu e provou em milagres inúmeros que ele dizia e diz a verdade, e quem o seguir também terá parte na sua glória, como ele prometeu. Então, entrar na Semana Santa, nós temos que causar um grande exorcismo, todos nós e todos os anos, nas nossas ideias, hein? Porque hoje, como somos poucos, eu não falo só de nós que aqui estamos, qualquer um que siga nosso Senhor na fé católica, aos olhos de Deus, são poucos estes. Aí, nós agora temos que sofrer, está tergiversada a batalha. O mal virou bem e o bem virou mal. O certo está errado, o errado está certo. E aí nós vamos nos incriminando, falar, mas será se é isso mesmo? Quando nós temos esta dúvida, nós temos que olhar para o Evangelho. Quem não está comigo está contra mim. Perfeito. Então o ecumenismo está condenado. Não é coisa da minha cabeça, não são implicâncias pessoais. É o Evangelho de nosso Senhor. Mas ela é uma pessoa muito amável, paga suas dívidas, caridosa, ela é budista. Ide a todos os povos e batizai-os. Ela é batizada? Não é, então lamento. E se for batizada, pratica as virtudes? Não pratica. Então, tudo indica que aos olhos que podemos enxergar, tem tudo para se condenar. Agora, se salvou, isso é Deus e a alma. Mas nós agora vamos olhar, esse radicalismo é meu? Não. Esse radicalismo, entre muitas aspas, porque a verdade nua e tal qual, é a voz da verdade suprema, que a nossa voz, que a nossa conduta é nada mais que um eco, que reproduz, mas a voz é a de Deus, da verdade. Aí os senhores falam, padre, mas muitos sairão ofendidos. Antes todo mundo ofendido pela verdade, do que todo mundo feliz e Deus ofendido. Temos que pôr na balança. Quem importa agradar? A quem? A Deus ou a toda a humanidade? Com ofensa de Deus. Então, queridas almas, não sejamos como estes. Não basta reconhecer o milagre de nosso Senhor. Nós temos que nos submeter ao taumaturgo que quer fazer o maior milagre, que é a nossa conversão. E por que não fez em Anás, em Caifás e toda essa gente? Porque na inveja e na resistência à verdade, eles colocam com o mau uso da liberdade uma porta dizendo, Deus, até aqui o Senhor chega. Isso é liberalismo, isso é condenação. Pelo menos se assim viverem sem o arrependimento. Então, queridas almas, isso também atinge, como lhes dizer, repito e vamos concluir, muitos de nós. Não pensemos que por estarmos na tradição estamos isentos de mazelas. Isso nós respiramos no ar infecto. Essa tentativa de desdivinizar o Evangelho, a religião, a vida da virtude heróica e deixar tudo rasteiro no humano mais vil, no profundo de uma fossa. Essa é a estadia e esse é o critério deste mundo maligno. Não, temos que transcender. A medida é Deus. O que Ele exige, e nós somos miseráveis, todos nós, mas Ele disse que com a graça dEle nós podemos tudo. É o que São Paulo afirma, inspirado pelo Espírito Santo. Tudo posso naquele que me fortalece.
E tudo é tudo. É vencer o pecado, é deixar a leviandade deste mundo, é praticar a virtude, é ser um bom filho, é ser um bom esposo, é ser uma boa esposa, é ser uma boa filha, é ser um bom sacerdote, é ser um bom cristão em definitiva. Mas não bonzinho que não peca mortalmente. Não, ser santo. Este é o bom, este é o ótimo. No passe de mágica, não é possível que Deus não faz essas coisas. Mas cada dia, caindo e se levantando, um dia estaremos em pé sem poder cair. Isso no céu. Então, queridas almas, deponhamos aos pés da cruz do Redentor esse liberalismo dos inimigos de Cristo. Deponhamos aos pés de nosso Senhor também a nossa covardia que tenta justificar nossas mazelas e só piora mais nossa culpa diante de Deus, porque a verdade suprema veio para dar salvação e assim quem submete a ela, que é nosso Senhor, pode ser salvo independentemente do estado em que se encontre. Basta querer e obedecer ao Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.